E vamos iniciar lendo no capítulo 30 de 2 de Crônicas, versículo 6. Amém? Capítulo 30 de 2 de Crônicas. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 6: Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: Filho de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que esperam, que escaparão das mãos do rei da Síria. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos hoje pela manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, trazendo recado, Deus, para a Tua igreja. Aquilo, Senhor, que vem do próprio coração de Deus para a Tua igreja. Nós estamos atentos a ouvir a Tua voz. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Bem, amados, quando nós lemos o livro de Crônicas, tanto o primeiro livro como o segundo livro de Crônicas, nós vamos encontrar várias histórias de reis de Israel, alguns deles corruptos, que levaram o povo para a idolatria, que introduziram o pecado no meio do povo de Deus, e que por causa disso o povo sofreu. É claro que não somente os reis tiveram culpa de tudo isso, como cada um particularmente, porque Deus é um Deus individual. Mas aqui nos conta a história de um rei que eu gostaria de falar sobre ele hoje, que é o rei Ezequias. Se nós lemos o seu antecessor, o pai dele, foi um homem corrupto, né? Acaz, e o último dos seus atos registrados aqui foi que ele fechou o templo. Ele mandou fechar o templo. O templo para o povo de Israel representava naquela época a presença do Deus vivo. E por causa dos interesses políticos e econômicos e da própria corrupção, ele mandou fechar o templo. E aí, então, se você me acompanha aí na leitura desse capítulo 30, nós vamos lá no versículo 1 desse capítulo. Diz que, deixa eu ver se é nele ou, deixa eu procurar aqui, vamos ver. Tem aqui, achei. O que eu queria lembrar a vocês é a idade do capítulo 29. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ok? Queria lembrar a idade quando ele assumiu o reinado. E o interessante de toda esta história é que nós podemos tirar alguns princípios para a nossa vida. Eu queria hoje pela manhã falar a respeito da igreja, que a igreja hoje, ela precisa compreender que precisa ir um pouco além daquilo que muitas vezes nós compreendemos, porque Deus nos deixou a sua palavra com o propósito da gente poder escudrinhar, poder aprofundar, poder ler, poder ser transformados pela palavra. O poder da palavra está dentro dela, porque a palavra foi inspirada por o próprio Deus. Ela inspirou homens santos que escreveram aqui, mas que a palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem um conteúdo unificado. E a palavra em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até o limite da alma e do espírito.
e discerne as intenções do homem. Então a palavra tem um significado muito especial para o povo de Deus. A palavra é como fogo que consome, é como martelo que destrói. Por isso que o salmista, quando ele mesmo faz a interrogação e diz: como manterá o jovem puro o seu caminho? Ele diz: guardando a tua palavra, no meu coração eu guardei a palavra para eu não pecar contra ti. E esse povo, quando ele perde a orientação, quando ele perde o norte, quando os reis começaram a introduzir o pecado dentro da nação, esse povo começa a esquecer dos valores e dos princípios que Deus estabeleceu para aquele povo, como um povo separado, que tinha um princípio, que tinha um objetivo claro de ser luz entre as nações, de ter um povo separado para si, um povo que pudesse lhe adorar. E nós vemos aqui que o pai de Ezequias, ele simplesmente mandou fechar o templo, dizendo: olha, nós não queremos mais nada com Deus. E hoje muitos de nós, isso o mais lamentável é que, estando dentro da comunidade cristã, fechamos o templo. E hoje o templo, eu não estou falando hoje do templo como era naquela época, construída pelas mãos do homem. Eu estou falando do templo do Espírito Santo, que é o meu coração. Muitos deles estão fechados, mesmo estando você sentado ali, porque você não está nem ligando para as coisas de Deus, porque você não lê a palavra, porque você tornou-se um religioso. Isso é muito perigoso hoje. E nós estamos vivendo essa superficialidade do cristianismo. E hoje nós vemos as igrejas crescendo em número, mas crescendo não crescendo no conteúdo. E a igreja é larga, mas é pouco profunda. E nós vemos aqui algumas coisas importantes que eu queria hoje frisar. Porque Ezequias começa então aí no capítulo 29. Aliás, no capítulo 29, Ezequias manda purificar o templo. Primeira coisa que ele faz, ele toma uma decisão e ele diz: não, eu vou agora servir ao Senhor. Meu pai era um ímpio, mas entregou tudo, mandou fechar o templo, mas eu quero agora seguir a Deus. E então ele mandou, no capítulo 29, você pode ler depois, ele manda purificar o templo. E a purificação significa deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabemos que naquela época era uma questão cerimonial. Hoje não é tão cerimonial, hoje é mais prática quando a gente fala de purificação, de deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, de tomar uma postura correta. E aí nesse mesmo capítulo também ele chama os levitas com esse propósito. Um grupo separado para servir a Deus, e diz: vocês são os sacerdotes, precisam purificar a casa de Deus, porque depois de purificar a casa de Deus, nós vamos restabelecer o culto de Deus, nós vamos ordenar a casa, nós vamos deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele diz que então, Ezequias, aí no versículo 29, ele levanta-se de madrugada e ajunta os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E aí trouxeram um novilho para ele, 7 carneiros, e ele disse: eu vou realizar um sacrifício ao Senhor. Nós vamos nos voltar para o Deus Todo-Poderoso, porque havia problemas. Ele, como assumindo o poder, ele estava dando conta que havia escassez de coisas, o povo não estava bem, porque a mão de Deus não estava com eles, porque o povo estava em pecado. E ele diz: levantou-se de madrugada, ajuntou os majorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Vamos realizar um sacrifício expiatório pelo reino, um sacrifício pelos pecados do povo. Em outras palavras, talvez hoje, e de fato nós não precisamos realizar mais sacrifícios hoje, que o sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário. O que nós precisamos hoje é aprumar o nosso espírito. O que hoje nós precisamos separar e dizer: Deus, sonda o meu coração, vê como é que ele anda, vê se há alguma coisa errada, colocar ordem na tua casa. E aquele então, Ezequias no capítulo 30, convida todo o povo para vir a Jerusalém e para celebrar a Páscoa, porque o povo tinha esquecido. Vamos celebrar a Páscoa, vamos nos voltar para Deus.
E aí foi o versículo que nós lemos agora. Ele manda os correios com as cartas dirigidas para todo. E o que diz aquilo é: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor. Filhos de Israel, lembrem-se do Deus de Abraão. Filhos de Israel, lembrem-se de Isaac e de Israel. Lembrem-se das promessas de Deus. Porque havia uma iminência de uma guerra com o rei da Síria. E o rei então toma a posição correta. Ele diz: nós vamos nos voltar para Deus. Nós precisamos voltar de novo para as raízes do nosso povo. Precisamos encontrar a lei. Precisamos purificar o templo. Precisamos nos voltar. Precisamos nos converter dos nossos pecados. E dizer: agora, Deus, nós estamos aqui procurando, indo ao santuário para procurar estar na tua presença. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos colocar na presença, na brecha e dizer: Deus, nós não podemos apenas conformar. Deus quer nos levar a experiências gloriosas. Deus quer nos levar a ter experiências com Ele profundas, transformadoras, santificadoras. E o que eu quero dizer é que, no meio de tudo isso, depois de todas essas reformas que Ele fez, que Ele chama os filhos de Israel para poderem deixar de lado o pecado. Depois de tudo isso, Ele aparentemente, aquilo que Ele não queria que acontecesse, que a Síria viesse para invadir o povo, acontece. E o interessante de tudo isso é que, será então que quando nós estamos mais perto de Deus é que os nossos problemas, as nossas lutas terminam? Muitas vezes não, queridos. Muitas vezes são até intensificadas. Ontem alguém me perguntava dos jovens: pastor, mas por que é que agora que eu me converti, parece que eu tenho maiores lutas, eu passo por maiores dificuldades? E na hora eu respondi: porque Deus está querendo tratar o teu caráter, porque Deus está querendo mudar a tua vida, porque Deus está querendo lapidar o caráter do homem, porque o problema do homem é o caráter. Porque Deus, quando Ele te chama, quando você reconhece a sua necessidade de Deus no coração, quando você se arrepende e você levanta a sua mão, a Bíblia diz que acontecem algumas coisas. A primeira delas é a justificação. Deus vai te justificar. Mas depois da justificação, depois de que Deus diz: pronto, agora os seus pecados não são mais seus, agora o sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário justifica você. Mas eu não vou te deixar desse jeito, agora eu vou fazer uma coisa a mais: eu vou regenerar você. E vem a regeneração, e Deus vai começar a trabalhar no seu coração. Deus está trabalhando no coração da igreja, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em cada um de nós, para depois te adotar como um filho, como herdeiro, como co-herdeiro das suas promessas. Então, quando acontecem essas coisas de lutas e dificuldades, entenda que não é que Deus lhe abandonou, é porque Deus tem um propósito com tudo aquilo que está acontecendo. Apenas você deve ser sensível a ouvir a voz de Deus. E aquele povo estava com lutas e com dificuldades. Aqui nós podemos ver no capítulo 31. Capítulo 31, nós vemos aqui no versículo 5, Ezequias novamente diz: vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, porque depois de que ele arrumou a casa, começou a haver abundância na casa, e ele diz: vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor o seu povo e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Sadoc, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sovejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sovejou essa abastança. Veja que mudança. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que o povo não tinha o que comer, porque o povo estava em pecado, porque o povo deu as costas a Deus. Mas depois de que o povo começou a endireitar os seus caminhos, o próprio Ezequias se surpreendeu. Ele disse: o que é essa fartura?
Por que há tanta coisa aqui? E ele diz: desde que nós começamos a ser fiéis com o Senhor, disse o sacerdote, essa oferta, desde que essa oferta começou, desde que nós começamos a ofertar ao Senhor, houve o que comer, e de se fartar, e ainda sovejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sovejou essa abastança. Às vezes o povo de Deus sofre, às vezes o povo de Deus recebe pancadas e não sabe de onde elas vêm, porque o povo não conhece a palavra, porque o povo ignora o que está escrito aqui, porque o povo ignora que há uma luta que se trava dia após dia, porque o povo não endireita os seus caminhos. Deus está querendo e quer abençoar o seu povo, mas o povo precisa estar alinhado com Ele. Eu estava dizendo hoje no IBIM que nós temos lido várias vezes essa palavra, e que a própria igreja tem como doutrina a santidade, está estampada lá aí na frente da igreja: santidade ao Senhor. Mas a santidade não é um slogan, não é uma coisa apenas que identifica o templo. A santidade é bíblica, a santidade é doutrina bíblica, e a santidade é para ser vivida. E a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E muita gente vai ter uma surpresa naquele dia, porque vive de uma maneira relaxada, sem entender que a santidade requer do homem um compromisso. A santidade também é responsabilidade do homem. Deus já fez o que lhe era necessário fazer. O sacrifício já foi feito na cruz, o véu se rasgou, e Deus tem e deixou o Espírito Santo, que ele tem uma função santificadora sobre o seu povo. O Espírito Santo tem essa função santificadora sobre o seu povo, e nós precisamos, eu falei agora, depois de que Deus te resgata, Ele te justifica, Ele te regenera, Ele não quer que você continue desse mesmo jeito, Ele te adota como filho, mas a coisa não termina aí. Ele quer santificar você, e aí é onde vem a segunda obra da graça, que é operada de uma maneira graciosa pelo Espírito Santo de Deus, a inteira santificação. Mas ela é seguida e precedida de consagração. É ali onde entra a questão da responsabilidade do homem na questão da santificação. A leitura da palavra, os discipulados, o jejum, as práticas espirituais necessárias, inerentes ao homem, sem as quais ele jamais será um bom cristão. É impossível ser um vencedor se eu não leio a palavra. É impossível ser um cristão vitorioso se eu não conheço a palavra. Se eu não oro, se eu não faço culto doméstico, se eu não faço o meu devocional, é impossível. O salmista, eu disse agora, ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós temos que ter a consciência clara de que nós precisamos compreender que nós estamos de passo apenas por esse mundo. E às vezes temos a sensação, uma estranha sensação, eu li no livro que eu estou lendo, de que muitos cristãos estão dormindo lá em cima como é que se diz aquele negócio do barco, aquele barco de vela? Me ajudem aí? Sim, eu não conheço muito de barco, mas é a proa lá, dormindo lá em cima. Aquele é um lugar perigoso para dormir, não é verdade? Não traz segurança. Mas muitos cristãos estão dormindo lá, porque não compreenderam ainda a mensagem. Ela deve ser cuidada com tremor e temor ao Senhor. A salvação. Vivimos de uma maneira relaxada, e o povo de Israel não foi diferente. Eles viviam dessa maneira, mas Ezequias começa então e toma uma atitude diferente. Manda abrir o templo, purificar o templo, chama os levitas. Chama os levitas e manda arrumar a casa. E as consequências são imediatas.
povo que estava perecendo, nós vemos aqui abundância de coisas. Mas, veja o que diz o versículo 18. Lembrem-se que, nesse momento, há uma guerra que vai acontecer. A Síria quer invadir Israel. E ele convoca o povo todo, manda purificar o templo, manda o povo se arrepender, manda ler a palavra, Deus começa a abençoar, mas de repente aparece essa palavra aqui no versículo 18. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, por toda a congregação. E aí o versículo, a parte desse versículo que eu quero frisar: porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Veja, a atitude do povo, todo mundo procurando a Deus. Versículo 20: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Agora veja o capítulo 32, que é onde eu quero basear agora a mensagem. O capítulo 32. Até esse momento nós vemos um Ezequias temente ao Senhor, fazendo as coisas certas, chamando o povo ao arrependimento, purificando o templo, chamando o povo a que se alinhe com Deus. Vemos Deus atuando, abençoando, sobrando as coisas. Ele até se surpreende quando vê lá e vê os montões de coisas. Ele pergunta, né? Que são esses montões? E o sacerdote diz: desde que nós começamos a ser fiéis com o Senhor, está sobrando. Mas no capítulo 32, veja o que diz: depois dessas coisas e dessas fidelidades do rei e do povo, o que acontece? Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e tentou separá-las para si. O rei da Síria chegou para invadir Israel. O rei da Síria chegou e disse: bom, agora nós vamos com o nosso exército e vamos invadir Israel. Depois dessas fidelidades, não acontece muitas vezes assim com a gente. Às vezes a gente participa desses grandes eventos aqui da igreja, e depois de que acontece, a gente vê a glória de Deus, vê as pessoas se convertendo, a gente se alegra, tantas pessoas se converteram, a igreja toda aí trabalhando, mas depois de que acontece tudo aquilo, parece que há como um gelo cai na igreja, e as pessoas dizem: mas o que acontece? Que é isso? São as retaliações do inimigo. E aqui ele diz: depois de tudo isso, então, e ele coloca aqui: depois dessas fidelidades, veio Senaqueribe para afrontar o povo. Vendo, pois, versículo 2: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com eles, porque há um maior conosco do que com ele. Que tremenda, né? Que posição, né? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Quantas vezes nós passamos por situações como essas? Depois de vir fazendo tudo: não, pastor, eu estou fazendo discipulado, já fiz o 1, agora estou fazendo 2, e parece que a coisa está apertando. Será que Deus não está olhando para mim? Não. Qual foi a posição de Ezequias aqui? Ele se lamentou, ele disse: não, vou armar o povo, vamos cortar as águas, eu vou tomar algumas providências, eu sou o rei, corta as águas, por que esse povo vai ter água? Fecha. Vou armar as pessoas. E depois trouxe uma palavra para o povo:
dizendo: nós vamos confiar no Deus de Israel. Eles são numerosos, com Ele está o braço forte, com Ele estão as armas, mas conosco está o Deus de Israel. Ele que vai guerrear as nossas guerras. Eu tenho que ter confiança nesse Deus. Está tudo difícil, sim, está difícil, mas eu confio no Deus Todo-Poderoso. E a coisa não termina aí. No versículo 10, Senaqueribe, rei da Síria, começa então a sua tática militar, a sua pressão psicológica. Ele diz o seguinte, versículo 10: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? E ele começa a trazer alguns dados que são históricos. Apesar das realidades muitas vezes na nossa vida serem evidentes e contrárias àquilo que nós cremos, nós precisamos continuar crendo na palavra de Deus e no Deus que muda todas as coisas. Senaqueribe diz, rei da Síria: em que vos confiais? Em que vos ficais nas fortalezas de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrer a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos postrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais, ele trazendo a lembrança, uma história que era real, que era uma evidência clara: não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura, versículo 13, porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Quem é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Vocês não estão vendo a realidade? Vocês vão ser, eu vou destruir vocês. O meu povo é mais forte, já fez isso. Vocês não conhecem a história? O que meus pais fizeram com todos os povos? Qual foi o Deus que os livrou? Acontecerá a mesma coisa com vocês. E ele diz no versículo 15: agora pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. As evidências podem ser todas em contra nossa, mas se nós confiamos no Deus de Israel e nas suas promessas, nós saberemos sempre que Ele vai nos livrar, porque Ele não pode ir em contra da sua própria palavra. E Ele nos dá promessas claras e bem definidas a cada um de nós sobre a confiança que nós devemos ter sobre Ele, em Ele, nele. Vire a página, versículo 20. Veja o que acontece. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que foi que eles fizeram? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, foi suficiente. Um anjo. O que ele fez, aquele anjo? Destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e esse tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, ou seja, os seus próprios filhos, o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Que tremendo, que tremendo. Queridos,
nós precisamos compreender que nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um Deus que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Agora o chamado aqui hoje, talvez eu resumiria tudo isto, em que precisamos viver uma vida santa, precisamos viver aos pés do Senhor. E nunca devemos estar satisfeitos. É necessário fazer o que o salmista fazia. Ele parava de vez em quando e ele dizia: Deus, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa errada em mim. Porque nós estamos sendo expostos dia após dia. O mundo ali fora nos bombardeia com seus princípios e seus valores, entendendo que o mundo aí vai de contramão tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, os valores e princípios. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter contato com o Espírito Santo de Deus. Se você lê com mais calma todos esses versículos, o livro todo, você vai ver como os reis de Israel muitas vezes fizeram o que era errado, e por causa disso Deus deu as costas. Mas cada vez que o homem se volta para Deus, Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito e humilhado. A essência de Deus é a misericórdia. É verdade que nós estamos vivendo no tempo da graça, e a graça é a porta de volta, sempre está aberta para eu poder me reconciliar com Deus. Mas chegou a hora da gente assumir a posição de um cristão que realmente quer galgar lugares mais altos, a mergulhar no oceano do Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em meu coração, habita no seu coração, está ali, é o Consolador. Ele é que no momento da luta, da dúvida, da dificuldade, está ali para consolar, para enxugar a lágrima que cai do teu coração. Ele também tem a função santificadora para te ajudar na caminhada. Agora precisa tão só você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Escancarar as portas e dizer: Deus, eu preciso da Tua graça na minha vida. Arrumar a sua vida, aprumar o Espírito. Nós não podemos continuar sendo negligentes. A porta está se fechando. E nós vemos aqui que no meio de tudo isso, eu às vezes tento imaginar uma responsabilidade de alguém como esse rei, na iminência de uma guerra. Eles tinham acabado de fazer reformas profundas, não tinham todo o armamento necessário para vencer. O exército da Síria era conhecido pela sua crueldade, tanto é que o próprio rei aqui começa a citar e dizer: vocês não sabem, vocês são tolos. Vocês não sabem o que o exército, o que os meus pais fizeram a todos os povos. Nós os vencimos, os humilhamos, tomamos as suas terras. Qual será o Deus? Será esse? Só que ele não sabia que estava se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Imagine que situação mais difícil. E o rei então ele diz: vamos acalmar o coração, vamos estar tranquilos. Ele tem o braço, ele tem as armas, ele tem o poder, ele tem as evidências claras. É verdade tudo isso que ele está dizendo. Eles venceram povos, eles humilharam povos, eles escravizaram povos. Podem fazer isso novamente, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Jeová. Nós confiamos no Deus que derrubou Golias. Que a situação de Davi e Golias também era uma situação parecida com essa. Mas quando a gente acredita em Deus, Deus é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que acontece conosco é que muitas vezes nós não cremos nas promessas de Deus. Às vezes porque confiamos no nosso braço, confiamos na nossa força. E às vezes adquirimos conceitos que nos são colocados pela mídia, conceitos que nos são impostos pelos políticos, pelos meios de comunicação. Eu não sei se você viu, mas até passou na internet, aqui foi passado uma questão, não sei que igreja foi que fez, mas o que está acontecendo na Europa.
Vocês sabiam que na Europa, daqui a 10 anos, a Alemanha ou a França serão muçulmanas? E não vão ser tomadas pelo poder das armas, não. Sabe por quê? Porque eles, ao igual que nós, faz algum tempo atrás, eu me lembro, fomos instruídos aqui, como a situação econômica era difícil, você só pode ter 2 filhos, porque como é que você vai mantê-los? Você tem que dar educação e comida, e você não tem capacidade. E nós, como cristãos, entrou aquilo sem entender que a Bíblia fala outra coisa. E sabe o que está acontecendo na Europa? Os imigrantes muçulmanos faz décadas que estão entrando. Sabe quantos filhos eles têm? 7, 8. 7, 8 filhos. As estatísticas dizem que para eu poder repor a minha geração, eu tenho que ter 2 filhos e meio. Ou seja, 3 filhos. Porque se eu só tenho 2, uma vez que eu morra, meu filho vai ocupar o meu lugar, minha esposa morreu, ocupou o outro. E vamos diminuindo. Vamos diminuindo. E os muçulmanos estão crescendo, estão invadindo o Brasil. Cada um deles tem 7 filhos. E nós estamos obedecendo às estatísticas. Não, porque, meu filho, você não crê que Deus é capaz de lhe dar o pão de amanhã para o seu filho? Me responda. Você crê nisso ou não crê? Parece que não. Eu também não cria, por isso eu tive 2. O que eu estou dizendo agora? Filhos, vocês que vão aí, novas gerações, tinham 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Não é brincadeira, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, diz. Não sou eu, leia. Tem versículos aqui que diz que aquele homem que enche a sua aljava, ele não será envergonhado no dia da afronta. E eu vi isso textualmente. Eu morava em Brasília, tinha um amigo taxista e ele tinha 8 filhos. Ele era baixinho. E chegou na hora que o cara que ia lá bem grandão não queria pagar para ele o táxi. Ele parou na casa dele e disse: você não vai me pagar? Daqui a pouco saíram todos os filhos, todos grandões. O que foi, pai? Não, nada. Mas a gente não conhece a palavra. Vamos ler o que diz as estatísticas. Não, tem que ter 2 filhos, porque a explosão demográfica, como é que vamos mantê-los, e tarará, tarará. É claro, vocês sabem que aqui eu estou falando de equilíbrio nas coisas. É claro que é isso que eu estou dizendo. Mas hoje é uma realidade. Gaddafi, antes de morrer, ele disse: a Europa vai ser tomada pelos muçulmanos em breve tempo. Já se está dizendo que o próximo primeiro-ministro da Alemanha será um muçulmano. E vai ser. No Brasil já entrou. Já entraram. E hoje as pessoas dizem: não, como é que eu vou ter? Ficamos angustiados, pensando no futuro. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar? E como é que isso? Na minha casa fomos 5 filhos. 5 homens e 2 mulheres. Criados numa fazenda. Nunca faltou nada. Nunca. Não falta. É promessa. Davi disse: eu fui velho, eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um filho de Deus desamparado, mendigando pão. Mas desconhecemos a palavra. E preste atenção. Quem viu esse vídeo sobre a questão dos muçulmanos, que foi passado aqui já faz algum tempo? Quem viu? Ele explica a estatística clara. Como? E há povos que desapareceram da face da terra, sabia? Eu pergunto para você: você já conhece algum etrusco? Mas eles existiram. Onde estão os etruscos hoje? Há algum etrusco hoje? Não. Mas os muçulmanos estão crescendo. Eles estão chegando aqui, se casam aqui, têm 7 filhos, todos criados, e eles vão substituindo-nos. Substituindo. A Alemanha, a França será muçulmana em breve tempo. O berço do Evangelho. Mas a palavra fala sobre isso.
Não sou eu que estou dizendo isso, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Então, queridos, eu não vou me estender, até porque eu sou horário certo, meio-dia, falta 1 minuto. Eu não vou me estender mais, mas apenas queria deixar essa reflexão para você, no sentido de que precisamos voltar para as Escrituras. Leia a Bíblia, amado. Leia a Bíblia. Procure orar mais. Procure ser um melhor cristão. Procure ser um melhor marido. Procure ser um melhor vizinho. Procure ser um melhor pai. Procure ser uma melhor esposa. Procure ser o melhor companheiro de trabalho. A palavra de Deus é a fonte de inspiração para as mudanças e transformações da humanidade. Deixe de ouvir ali fora o que o mundo está pregando e ouça o que Deus está falando. Deus fala. Um dia desses estava na internet, porque agora tem, sabem, nós temos agora gabinetes virtuais. É uma maravilha, né? Tem que ser, né? Aí encontra lá, vamos ter um gabinete, tem um gabinete virtual. E aí uma irmã que eu estava no gabinete virtual, ela me diz: me conte uma nova. Aí eu coloquei. O que me surpreendeu foi a resposta dela. Ela diz: me conte uma nova, uma benção, uma benção, uma coisa nova, boa, uma coisa assim. Aí eu disse, coloquei lá: falei com Deus hoje. Aí parece que lá do outro lado houve tudo. Ela respondeu: você falou com Deus? Eu falo com Ele todos os dias. Para ele é surpresa que eu fale com Deus? Mas assim que me surpreendeu foi a resposta, como dizendo assim: eu falei com Dilma hoje, talvez seja mais difícil falar com Dilma que falar com Deus, com certeza. Ou com Barack Obama, talvez você nunca fale com ele, mas com Deus eu tenho acesso direto. Glória a Deus, e você também. Mas a gente que acha que isso é impossível, porque não conhece Deus. Tem um irmão nosso aqui, um dos jovens, eu compartilho muito com ele, tem um jeitão assim meio... E ele disse que ele foi convidado para almoçar na casa de uns padres. E na hora da oração, todo mundo orou, o sacerdote orou com todo aquele cerimonial deles, tudo aquela coisa. Aí o rapaz, que ele é um jovem, ele começou a orar: oh Deus, paizinho, tudo aquilo, da maneira dele, né? Aí, brother, tu sabes, né? E aí tá aqui, tá, pum. E pronto, ele terminou, amém. Aí o sacerdote recriminou ele: por que você fala assim com Deus? Porque ele é meu amigo, é a intimidade que eu tenho com ele. Aí matou ele na charada. A intimidade que eu tenho com Deus me permite falar com ele assim. Vem a diferença? Gente, precisamos de ter intimidade com Deus. E essa intimidade só através do Espírito Santo. Leitura da palavra, oração. As práticas espirituais, gente, o povo abandonou. Hoje, devocional. Que isso, pastor? Eu perguntei para uma irmã: você é devocionalista? Ela perguntou: pastor, desculpe a minha ignorância, o que é isso? Devocionalista. Leitura da palavra de uma maneira contemplativa. Pastor, mas eu me só tá igreja católica. Mas a leitura da palavra pode ser feita de uma maneira sistemática. Um devocional, contemplando ao Senhor. Nós não podemos ignorar esses 20 séculos de espiritualidade. A gente desconhece totalmente. Mas homens que viveram aos pés do Senhor em situações muito mais adversas que a nossa. Por que nós não podemos? Depende de disciplina, de leitura, de oração. Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Deixe essa pergunta solta. Pastor, eu não tenho tempo. Será? Ter um lugar para orar, para reunir a família, para pensar em Deus, para andar com Deus. Deus quer ser o seu amigo. Amém? Vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pedir que Ele hoje
nos ajude nessa caminhada, né? A estar junto dele, que as lutas e as dificuldades não nos impeçam poder permanecer fiel a ele, assim como Senecaribe. Tudo era adverso, mas ele sabia no Deus que ele estava confiando. E quando ele orou junto com o profeta, Deus enviou um anjo suficiente para confundir todo aquele exército. Um só, não precisou de mais ninguém. E confundiu tudo. E aquele rei que estava afrontando o seu povo morreu pelas mãos dos seus próprios filhos, envergonhado. Assim como o gigante também foi envergonhado na presença de todos os filisteus e do povo de Deus, por um menino, Davi, que ele disse que ele confiava no rei, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra sempre nos traz desafios, Senhor, para estarmos na Tua presença. Permite, Deus, que não sejamos apenas ouvidores da Tua palavra, e sim que possamos ser, Senhor, estar comprometidos com ela. Senhor, entendendo que Tu tens planos, propósitos em nossas vidas. Eu te peço, Deus, que cada um de nós seja hoje com esse sentimento de fazer uma parada no caminho, poder refletir, Senhor, arrumar aquilo que está desarrumado, aprumar o nosso espírito, Senhor. Pedir, ó Deus, que Tu tires tudo que não te agrada. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz, em segurança até os nossos lares e nos traz, Senhor, com alegria novamente até a Tua presença. Fica conosco e nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um minuto só, sente aí. Nós estamos já nas vésperas, nas portas praticamente do nosso EJC. Então, aqueles que levaram as fichas, preencham e tragam hoje à noite. Rodrigo e Kate estão ali, eles são o casal encarregado disso daí. E traga, já nós estamos aprovando as fichas. Então já tem 79 por aí, né, Rodrigo? Aprovadas, né? Se você não traz a sua ficha, talvez não dê tempo. Então traga. Lembre-se duas coisas importantes nas fichas. A primeira delas é a contribuição, se é da igreja, são R$ 15, se não é da igreja, são 25. E também você tem que sugerir ou trazer o pai adotivo. Se por acaso você tem alguma dificuldade nisso daí, a gente pode lhe ajudar, mas se esforce em trazer pai adotivos. Agora, aqueles que são da nossa igreja, que estão aqui, que querem ser pais adotivos, também nos procure. Diga assim: olha, eu quero ser pai adotivo. Então vai ser muito bom para a gente. Você vai poder adotar 3 meninos ou 3 meninas, ou meninos e meninas, não há problema nenhum. E você vai contribuir, vai ser importante, vai se criar um laço muito forte, laços que perduram. Por exemplo, eu ainda tenho uma menina que mora no interior, ela me liga ainda, e faz não sei quantos anos que eu e a Náurea fomos os pais adotivos dela. Entendeu? Então se cria um laço muito, muito bom. Então, se você não quer se oferecer como pai adotivo, venha falar conosco. Na terça-feira nós estamos aqui reunidos. Se você ainda não foi chamado, porque às vezes a gente esquece, mas você quer trabalhar, se é jovem, já fez sua JC, seja bem-vindo. Venha na terça-feira, esteja aqui conosco. Se você é um casal, precisamos ainda terminar de formar as equipes. Então venha, que aqui você vai ser locado. Terça-feira nós temos o nosso culto e precisamos que você esteja conosco. Se por acaso alguém aqui que já fez todas essas coisas, mas assim, quer contribuir, porque eu estou tendo um problema agora. Muitos dos meninos, vocês sabem, eles convidam os seus amigos de faculdade, de colégio, vizinhos, e jovem não tem dinheiro, né? Então ele diz: eu trouxe meu amigo, mas ele custa, eu paguei por ele R$ 25, mas eu tenho mais 2, são R$ 50. Eu não tenho, pastor, como é que eu vou fazer? E aí? Então eu venho apelar à igreja, no sentido de, se você quiser patrocinar um menino, você me diz: pastor, aqui, e já veio alguns casais, alguma pessoa assim: olha, eu quero patrocinar um, aí tome R$ 25, R$ 50. Então eu quero patrocinar a metade de um, já nos ajuda, porque assim aquele menino pode dizer: não,
Não se preocupe, você trouxe 2, alguém vai pagar por aquele. Porque não é por causa de dinheiro que a gente vai deixar um menino que não conhece o Senhor ter uma experiência como a que vai ter esses 3 dias aí. E uma boa notícia, vai ser aqui no Cícero Dias, colégio bem pertinho. Então vai ser muito bom, né? Vai ser tudo por aqui. E estaremos aí no Cícero Dias, vai ser uma bênção. Então esteja orando, né? Tem todo um preparo para isso, e precisamos da sua ajuda, da sua cooperação. Hoje à noite eu acho que as pessoas vão trazer a Ana Elizabeth. A Náudia está um pouquinho adoentadinha, mas a Ana Elizabeth estará aí trazendo aqueles papelzinhos e vai chegar perto de você para pedir algumas contribuições. Precisamos de papel higiene, precisamos de copo, o que você puder trazer é importante, porque é um evento que é bastante caro, mas que vale a pena investir, né? Se uma pessoa se convertesse só já seria suficiente, mas nós sabemos que nós vamos colocar 150 jovens lá, e será um momento muito bom. Estamos trabalhando, tem toda a JNI envolvida, a igreja também, é um dos grandes eventos que acontecem nessa igreja, e eu estou pedindo para você vir e participar, trabalhar. Precisamos ainda de gente para terminar de arrumar as equipes, né? Está faltando ainda gente nos garçons, enfim, nas equipes. E aí eu gostaria que você estivesse aqui, mesmo que não for chamado. Amém? Posso contar com os irmãos? Amém. Então terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Amém? Lembre-se que o encontro é 6, 7 e 8 de julho. Ok? E se você tem alguém ainda, peça a fichinha com o irmão, ele está ali, tá certo? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Hoje à tarde estaremos aqui. Bom, o pastor Marcos, ele não pode estar hoje conosco, mas estará aqui, se Deus quiser, para o primeiro e o segundo culto. E você também está convidado, traga um convidado, vai ser um tempo bom para celebrarmos ao Senhor. Amém? Oremos, amados. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento em Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que foi dito aqui. Pedimos, ó Deus, que leves a cada um deles, Senhor, aos seus lares, que a Tua graça esteja sobre cada um, que o poder do Teu Espírito, que santificador e consolador, esteja sobre cada família, e que nós tenhamos, ó Pai, um almoço abençoado em nome de Jesus, e possamos voltar aqui com alegria para celebrar o Teu santo nome no culto, no primeiro ou no segundo culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus lhe abençoe. Não saia sem dar um abraço aí no seu irmão, e estaremos aqui no primeiro culto de 5 horas da tarde.